problemas da hematologia até o final da semana. Tá? Hoje eu vou conseguir participar, hoje a gente vai conseguir interagir um pouco melhor pelo chat, tá certo, pessoal? Então, vão ser questões, se vocês puderem responder as questões no chat, eu vou dar sempre um tempinho para cada uma, se eu não me engano são 11 ou 12 questões, tá certo? Eu vou dar um tempinho para cada, tá certo? Então, tentem responder, tentem pensar aí comigo, eu vou ler as questões, tá? E vou dar um tempinho para vocês raciocinarem e interagirem comigo aqui no chat sobre as respostas. Depois de cada questão, eu vou fazer um comentário, pode ser oral, algumas questões eu coloquei uma figura, alguma coisa que nos ajude a pensar, alguma coisa de teoria, mas o objetivo não é que a aula seja teórica, na verdade. A aula vai ser mais de resolução de questões mesmo de uma forma bem prática, bem direta. Então, a primeira questão, a maioria das questões é da prova da SURSE, aqui do Ceará também, tá certo, gente? Mas tem algumas questões de outros locais, da USP, UERJ, Servidor Público Estadual de Goiás, do Rio Grande do Sul. Pode ser chat ou microfone. O microfone, às vezes, como são muitas pessoas, pode ser que dê um problema, tá, Rafael? Então, acho melhor que vocês respondam no chat mesmo, tá? Então, eu vou ler aqui a primeira questão, foi a prova de clínica médica de 2018, aqui da SURSE. Quando não tiver o local, tá certo, gente? São aqui do Ceará mesmo, é da SURSE, tá? Então, paciente do sexo feminino, 53 anos, comparece à UPA queixando-se de adinamia e mal-estar. Relata que o quadro se iniciou há aproximadamente um mês, evoluindo com piora progressiva. Negava febre. Ao exame físico, apresenta palidez cutâneo-mucosa, uma discreta icterícia, sinal de Humberg e equimoses em membros, sem outras alterações. O hemograma evidenciou uma hemoglobina de 4,2, com VCM, né, o volume corpuscular médio de 122 fentolitros, os leucócitos de 2.200 por milímetro cúbico, com 800 neutrófilos, e a plaqueta de 43.000 por milímetro cúbico. A lâmina do sangue periférico, um aumento de 100 vezes, tá? Mostra essa alteração. Tá? E aí, a pergunta, diante do diagnóstico mais provável, qual tratamento deve ser instituído? Glucantime, vitamina B12, atra com quimioterapia, globulina antitimocítica e ciclosporina. Professor, não sei se é para responder no chat ou por microfone, mas eu acredito que seja a letra B. A pancito e o neutrófilo hipersegmentado são indicações de vitamina B12 e deficiência de B12. Certo, perfeito, Juca. O ideal, assim, só porque se todo mundo for falar no microfone, talvez tenha uma confusão. Então, talvez no chat seja um pouco melhor, tá certo? Mas se quiser interromper para tirar alguma dúvida, não tem nenhum problema, tá? Então, gente, é uma questão que está abordando um paciente que tem pancitopenia, tá certo? Então, ele tem anemia com VCM aumentado, tem leucopenia, com neutropenia e tem plaquetopenia também. E o esfregaço do sangue periférico está mostrando o que o Jucá falou para a gente, um neutrófilo hipersegmentado. Gente, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentações. É um neutrófilo bem segmentado. Com essa quantidade de segmentações, eu só preciso ver um para caracterizar, tá certo? Então, ela tem sintomas neurológicos, tá certo, gente? Eu não sei se vocês perceberam ou lembram do sinal de Romberg, tá certo? Que é um sinal relacionado com alteração do equilíbrio, tá certo? Então, tem, sim, sintomas neurológicos. E quando nós temos um paciente que tem uma anemia macrocítica com sintomas neurológicos, logo nós devemos pensar na possibilidade de deficiência de vitamina B12, tá? Então, nossa paciente de 53 anos provavelmente tem uma anemia megaloblástica por deficiência de B12, tá?
Por quê? Porque ela tem sintomas neurológicos. Se ela não tivesse sintoma neurológico, do ponto de vista clínico, nós não poderíamos diferenciar da deficiência de folato, tá? Então, a pergunta foi raciocinar qual é o diagnóstico e, baseado nesse diagnóstico, qual seria a conduta terapêutica que você ia propor. Então, um paciente com deficiência de vitamina B12, nós devemos repor vitamina B12. Todos os outros itens, talvez alguns vocês não conheçam muito bem, mas são itens bem interessantes também, tá certo, gente? O Glucantime é uma medicação usada para o tratamento do calazar. Pacientes com pancitopenia e esplenomegalia febril no nosso meio, nós temos que pensar na possibilidade de calazar. Aqui não fala muita coisa sobre esplenomegalia, aparentemente não tem febre, né? Pelo menos o que está relatado aqui é que ele não tem febre, então é uma pancitopenia com macrocitose, sem febre e sem descrição de esplenomegalia, é bem pouco provável que seja calazar. A triquimioterapia é o tratamento de um tipo de leucemia mieloide aguda, que é a leucemia promielocítica aguda, que costuma, na sua apresentação inicial, causar pancitopenia. Geralmente, o paciente tem muito sangramento. O que chama a atenção do quadro clínico é sangramento, às vezes é um sangramento desproporcional a trombocitopenia. Então, com plaqueta de 43.000, eu não espero nenhum sangramento espontâneo para o paciente. Esse paciente, se tivesse esse tipo de leucemia, provavelmente ele estaria sangrando. E o último tratamento, que é a globulina antitimocítica com ciclosporina, é o tratamento para anemia plástica, tá certo? Que é uma condição, uma destruição autoimune das células tronco hematopoéticas. Então, pode dar pancitopenia também, esses níveis de pancitopenia. O que é incomum é um VCM tão grande. Eu vi aqui que alguns colegas estão perguntando, o Rafael está perguntando, macrocitose no calazar. Geralmente no calazar eu não tenho macrocitose não, tá, Rafael? Anemia, no geral, normo, tá certo? Na anemia plástica, que é essa condição que trata com a globulina antitimocítica e ciclosporina, eu posso até ter uma macrocitose, não costuma ser tão pronunciada, tá certo? Macrocitose acima do que 115 femtolitros, gente, deficiência de B12 ou síndrome mielodisplásica, não tem nenhuma outra condição que curse com isso. Então, a resposta da nossa questão é o item D, eu acho que a maioria ou todos vocês acertaram a questão, não vi nenhuma opção diferente disso, obviamente o chat passa muito rápido, posso ter passado despercebido, e sobre essa questão, eu coloquei só algumas causas de deficiência de vitamina B12 e de ácido fólico, tá certo? Então, hoje no nosso meio tem aparecido bastante esse grupo, tá certo? Que tem ingestão insuficiente, que é o grupo dos vegetarianos e veganos, tá? Se eles não fizerem a reposição, eles podem ter deficiência de B12, tá? Os distúrbios gástricos, a causa mais frequente é a anemia perniciosa. Aqui, para dar esse diagnóstico, eu preciso fazer a endoscopia com biópsia para provar que tem gastrite atrófica e preciso também fazer a pesquisa de autoimunidade, anticorpo anticélula parietal e anticorpo antifator intrínseco. Então, preciso da prova de autoimunidade e preciso de gastrite atrófica para dar esse diagnóstico. Gastrectomia parcial ou total, devido à produção insuficiente de fator intrínseco, deficiência congênita de fator intrínseco, que é uma condição rara, ou anormalidades da formação do fator intrínseco. Todos esses são distúrbios gástricos, lembrando que o fator intrínseco é produzido pelas células parietais no estômago. Má absorção ileal, lembrem que a B12 ela é absorvida no ilho, ligada com o fator intrínseco, tá? Então, se eu tiver insuficiência pancreática, insuficiência exócrina, especialmente, síndrome de alça cega, algumas fístulas do trato gastrointestinal, as doenças intestinais inflamatórias, que até o final do semestre vocês vão discutir bastante sobre elas, a doença celíaca, uso de algumas drogas, como a metformina, tá? Doença de Crohn também pode dar ferropriva, viu, Rafael?
uma das doenças, tanto Crohn como retocolite ulcerativa, podem dar anemias multicarenciais, pode ser anemia da inflamação, anemia ferropriva, anemia por deficiência de B12, tá? Já a deficiência de folato, tá certo, gente? Então, dieta insuficiente, pacientes em pobreza extrema, ou então em hospitais psiquiátricos, ou dietas muito extremas para emagrecer, e o principal são aqueles pacientes alcoólatras que simplesmente trocam a alimentação por bebida. Além disso, nós temos algumas condições do intestino mesmo, como a doença celíaca, que vai dificultar a absorção a nível de jejum, ressecção jejunal por diversas causas, uma doença infiltrativa como linfoma na região do jejum também, que pode dificultar a absorção, aumento da demanda como na gravidez, na lactação, na prematuridade, tá certo? Alguns mecanismos multifatoriais como na doença hepática, no alcoolismo, drogas como anticonvulsivantes, elas podem levar à deficiência do ácido fólico, tá? Pacientes que estão em cuidado intensivo e sepse. Tá? Franklin, o principal é ter sintoma neurológico, tá certo? A deficiência do ácido fólico tem um quadro hematológico muito semelhante à deficiência da B12. Lembrem que lá no caso tutorial, vocês devem ter discutido uma fórmula que é bem grande, tá certo? Das associações. A vitamina B12, na verdade, é um cofator na via dos folatos, tá certo? Então, as alterações hematológicas, elas são muito semelhantes, porém, na B12 eu vou ter alterações neurológicas por déficit da produção de bainha de mielina, tá certo? O que não vai acontecer na deficiência de ácido fólico, tá? O sintoma neurológico é o fator mais importante para diferenciar. Tá? Segunda questão também, na prova de clínica médica de 2018, paciente do sexo masculino procura o hematologista após ser encaminhado por um cirurgião que evidenciou um TTPA alargado, 59 segundos, controle de 35 segundos, em pré-operatório de colecistectomia. Relata que apresentava gengivorragia e epistaxe quando criança e que ocasionalmente apresenta equimoses em membros. Informa ainda sangramento excessivo após extração dentária há 2 anos, com necessidade de reabordagem pelo dentista. Nega outros episódios hemorrágicos. Apresenta hemograma e TAP normais e não tem história familiar de sangramento. Qual o diagnóstico mais provável do distúrbio da coagulação? Item A, hemofilia A, B, hemofilia B, C, doença de von Willebrand e D, síndrome de Bernard-Soulier. Gente, a maioria das pessoas está respondendo C, e a resposta correta é o item C. Tá? O que pode causar um pouco de dúvida nessa questão? A questão já começa colocando que o TTPA está alargado, e aí, provavelmente, o nosso raciocínio já vai para um distúrbio de hemostasia secundária. Mas lembrem que, durante as aulas, eu discuti com vocês que a clínica é soberana, e o sangramento que o paciente apresenta é um sangramento de hemostasia primária. O paciente tem gengivorragia, epistaxe, equimose, todo sangramento de hemostasia primária. O paciente já teve um sangramento com prova hemostática previamente, que foi uma extração dentária, tá? Então, gente, lembrem-se que a doença de von Willebrand é um grande simulador das doenças hemorrágicas. Então, eu posso ter doença de von Willebrand com praticamente qualquer perfil de exame laboratorial da coagulação, tá certo? Então, o nosso paciente, ele tem doença de von Willebrand.
Se a questão tivesse dizendo que o paciente tem um hematoma profundo, ou uma hemartrose, que é o sangramento dentro da articulação, ou então um hematoma extenso, aí a nosso raciocínio ia ser bem diferente. O sangramento de hemostasia primária, provavelmente o paciente teria um quadro de hemofilia. Obviamente, gente, sem ter a dosagem de fator, eu não tenho como diferenciar a hemofilia A de hemofilia B, tá certo? Então, hemofilia A e B, ambos alteram o TTPA, tá certo? Lembrando que a hemofilia A é a deficiência do fator 8 e a hemofilia B é a deficiência do fator 9. Então, se eu tivesse outro tipo de sangramento, provavelmente nos itens não teria hemofilia A e B, teria só hemofilia, ou hemofilia A, não poderia ter um item com hemofilia B, porque eu não tenho como diferenciar, tá certo? Apesar de que 80% das hemofilias são A, tá? Não tem como diferenciar. Pois é, por que não é síndrome de Bernard-Soulier? Gente, em primeiro lugar, a doença hemorrágica mais comum do mundo, tá certo? Hereditária é a doença de von Willebrand. Quando a gente vai fazer uma questão, tá certo, pessoal? A gente não pode tentar ficar brigando com o que a pessoa colocou. Nós não temos dados aqui para pensar em Bernard-Soulier. Eu não tenho dados da plaquetometria, não tenho dados do esfregaço de sangue periférico. Quando desejam que a resposta seja um Bernard-Soulier, eles provavelmente vão colocar que existem plaquetas gigantes, que a contagem de plaqueta é reduzida, tá certo? Então, o motivo de não ser síndrome de Bernard-Soulier, que também altera a hemostasia primária, é porque eu não tenho nenhum dado que aponte que seja uma plaquetopatia hereditária, tá certo? Eu não tenho uma descrição de plaquetas gigantes, eu não tenho descrição de uma plaquetopenia leve no hemograma, tá? Lembrando que a síndrome de Bernard-Soulier é causada pela deficiência de um complexo proteico, tá certo? Que é a glicoproteína 1B95 ou 59, depende da fonte onde vocês leram. Então, para a questão, tá certo, gente? Eu não citei nada que me direcionasse para o diagnóstico de Bernard-Soulier. Então, quando eu vou colocar clinicamente, não dá para diferenciar, porque os sangramentos são muito parecidos. Bernard-Soulier, gente, a diferença também importante, acabei de lembrar, não dá TTPA largado, né? O Bernard-Soulier, ele só vai aumentar o tempo de sangria. Tá? Então, o TTPA largado, assim que simula um distúrbio de hemostasia secundária por conta da deficiência associada de fator 8, é a doença de von Willebrand. Então, Bernard-Soulier não cabia como resposta da questão, não. Tá? Lembrando, quando querem que a resposta seja Bernard-Soulier, eles vão dar uma pista para vocês. Plaqueta gigante, está relacionada à deficiência do complexo glicoproteína 1B, tá certo? Geralmente eles vão colocar algo que é característico da síndrome, que é rara. Então, além de ser mais comum a doença de von Willebrand, tem esse TTPA alargado, que exclui um pouquinho, assim, exclui a síndrome de Bernard-Soulier. Tá? Então, quando pegarem uma questão de um paciente que está sangrando, tá certo? E for avaliado qual tipo de hemostasia está sendo acometido, gente, sempre vão para qual tipo de hemostasia está sendo acometido. E esse quadrinho, mais uma vez, é essencial que vocês saibam, tá certo? Como caracterizar se o sangramento é de hemostasia primária ou de hemostasia secundária. Então, na hemostasia primária, o início de sangramento geralmente é espontâneo ou imediatamente após o trauma, e na secundária ele vai ser tardio após o trauma. Tá? Com pequenos traumas, na hemostasia primária eu vou ter um sangramento persistente ou de grande quantidade, e na secundária eu vou ter um sangramento mínimo. Equimose superficial e peteca é o sangramento que é característico da hemostasia primária e é raro de acontecer na hemostasia secundária. Já os hematomas, tá certo? Sejam superficiais extensos, profundos ou articulares, a hemartrose, são raros na hemostasia primária e são característicos da hemostasia secundária, tá? Quanto ao sexo, predomínio feminino na hemostasia primária, predomínio masculino na hemostasia
secundária, tá? E ainda colocaram essa pegadinha aqui nessa questão, né, gente, que eles colocaram que o paciente era de sexo masculino. História familiar, ela é rara, exceto na doença de von Willebrand. Na doença de von Willebrand é comum ter história familiar. Já na hemostasia secundária, lembrem-se que o protótipo da hemostasia secundária é o paciente com hemofilia, a história familiar é bem comum, tá? Mais uma questão, pessoal. Também, mais uma vez, da SURSE, né? Vocês estão vendo que a SURSE gosta muito de hematologia. Paciente de 16 anos, ele compareceu ao ambulatório de clínica médica com queixa de mal-estar e fadiga de início há 2 semanas. Há 2 dias vem com febre e odinofagia, que é dor na garganta. Ao exame físico, apresentava faringite exudativa, adenomegalias cervicais simétricas, dolorosas imóveis, sendo a maior de 3 centímetros. Foi também, deve ter alguma coisa errada, mas tinha também, foi observado esplenomegalia de 4 centímetros do bordo costal esquerdo. O hemograma evidenciou hemoglobina de 11,9, com VCM normal de 86, leucócito aumentado de 16.200, e linfocitose de 9.300, com plaqueta de 310 mil por milímetro cúbico. Qual a abordagem diagnóstica mais indicada? Punção aspirativa do maior linfonodo identificado, biópsia excisional do maior linfonodo identificado, mielograma com imunofenotipagem, cariótipo e biologia molecular, coleta de sorologia para vírus Epstein-Barr e reavaliação em 1 semana. Essa daqui é difícil para vocês, tá certo? Não é fácil, não. Tinha uma pergunta aqui em cima, gente, deixa eu só ver. Cadê? Esse banco de questões costuma fazer provas para que hospitais? Na verdade, a SUS é a prova do Sistema Único de Saúde aqui do Ceará. Tá certo, gente? Esse daqui é do Ceará, tá? Todos os hospitais, tanto o Hospital Universitário, HGF, César Carlos, Valdemar de Alcântara, Santa Casa, Hospital do Câncer, né, o ICC, todos são via SUS, né, uma prova que é centralizada. Nós estamos tendo essa questão, está tendo um pouquinho de divergência entre a letra B e a letra D, tá certo? Gente, olha o que o paciente está apresentando. Foi um quadro de 2 semanas, febre, dor de garganta, paciente jovem, adolescente, na verdade, tá certo? Que o que ele apresenta em termos de alteração é uma anemia discreta e uma leucocitose às custas de linfocitose, tá certo? Poderíamos até ver no sangue periférico qual a descrição dessa linfocitose e provavelmente ia ser descrito como linfócito atípico, tá certo? Esse paciente provavelmente tem a doença do beijo, Epstein-Barr, tá certo? Mononucleose infecciosa, tá? Então, apesar de ser um linfonodo relativamente grande, esplenomegalia, a gente fica preocupado de ser uma doença linfoproliferativa. Observem que tem alguns sinais que não são frequentes em doença linfoproliferativa, como tem uma faringite exudativa, tá certo, gente? Com adenomegalia e esplenomegalia. Isso é extremamente sugestivo de mononucleose infecciosa. Eu sei que vocês não tiveram ainda a disciplina de infecto, então essa questão é um pouquinho difícil. Eu coloquei mais para abordar o diagnóstico diferencial, tá certo? Por quê? Porque linfocitose, tá certo, gente? A gente fica preocupado, câncer, será que é uma leucemia, alguma coisa do tipo? Mas ela pode acontecer em situações reacionais, tá certo, pessoal? Então, tem algumas situações reacionais, como todos os vírus que causam mononucleose-like, eles podem cursar com linfocitose, podem cursar com adenomegalia. Gente, tem outro achado, tá certo? Aqui, as adenomegalias, elas são dolorosas. Geralmente, as adenomegalias das doenças linfoproliferativas, elas são indolores, tá certo? Então, a resposta correta dessa questão é o item D, coleta de sorologia para o vírus Epstein-Barr e reavaliação em 1 semana. Lembrando que esse quadro de febre, adenomegalia, esplenomegalia,
pode durar até 3 semanas, tá certo? Por vezes, a gente tem dúvida em alguns casos. Eu tive um paciente relativamente jovem, um pouquinho mais velho do que o nosso paciente, que só tem 16 anos, que foi para Manaus a trabalho, foi para o norte, na verdade, eu não lembro se foi Manaus. Começou a ter febre, passou uns 3 meses, e aí pediram leito para investigar a doença linfoproliferativa. Quando ele internou com a gente ficou preocupado mesmo, 3 meses de história, febre, adenomegalia, esplenomegalia. No dia que ele internou, começou a reduzir as adenomegalias, o baço começou a reduzir na nossa frente. Quando veio a sorologia, ele tinha Epstein-Barr, tá? Vamos aqui ver. Rafael, plaquetas normais contribuem para o diagnóstico diferencial de linfoma? Rafael, não usaria isso como uma pista, não, tá certo? Porque eu posso ter linfomas que invadem a medula e posso ter linfomas que não invadem a medula, tá certo? Então, linfoma que tem esplenomegalia, aumento do tamanho do baço, que invadem a medula, infiltram a medula, eles podem dar plaquetopenia, mas não é necessário ter plaquetopenia, não, tá certo? Inclusive, tem alguns linfomas que dão plaquetose, né, trombocitose, como linfoma de Hodgkin. Guilherme, professor, precisaria fazer a detecção de bacilo alcoácido resistente? Se o quadro não tivesse melhorando, talvez tivesse que biopsiar esse linfonodo sim para fazer pesquisa de bacilo alcoácido resistente, mas com esse quadro, com linfocitose, que provavelmente é uma linfocitose atípica, eu não me preocuparia com tuberculose nesse momento, Guilherme, tá certo? Mas, dependendo da persistência do quadro e como fosse a evolução, talvez biopsiar e procurar BAR. João Davi, depende, é bem frequente, tá certo? O EBV sim, tá? Sorologia positiva, depende de qual sorologia for positiva. Se ele tiver IgM positivo, provavelmente nós devemos considerar como se a infecção fosse aguda. Esse caso da vida real que eu contei para vocês, ele teve IgM positivo, tá certo? Daqui a pouquinho, não vou vocês me lembrem que eu vou continuar a história, tá certo? Que esse paciente, ele biopsiou o linfonodo. Tá? E aí daqui a pouco eu vou contar para vocês o que deu no linfonodo, mas mesmo assim nós não nos preocupamos, porque tínhamos a sorologia IgM positiva, IgM positivo também, IgM e IgG positivo, desculpem, e o quadro começou a defervescer, tá certo? Então, nosso paciente, resposta correta, sorologia para Epstein-Barr e reavaliação em 1 semana. Aqui são só algumas causas de linfocitose, tá certo, gente? Aqui do lado, um quadrinho mostrando quais são os critérios para leucemia linfocítica crônica, mais do que 5.000 linfócitos no sangue periférico persistente por 3 meses, tá certo? Com esse painel imunofenotípico aqui que é característico, vocês não precisam saber disso, tá? Então, olha aqui o tanto de doença, gente, que pode causar linfocitose. Eu tenho aquelas doenças que são distúrbios linfoproliferativos, como as leucemias agudas e crônicas, tá certo? Principalmente as leucemias linfóides agudas e crônicas, leucemia prolinfocítica, leucemia de células pilosas ou tricoleucemia, leucemia linfocítica de linfócitos grandes granulares, linfocitose monoclonal de célula B, fase leucêmica de linfomas malignos. Tudo isso são condições neoplásicas relacionadas com linfocitose, tá? Além disso, eu tenho diversas condições reativas, infecção viral. Todas as monolites podem cursar com linfocitose reativa, tá certo, gente? EBV, CMV, HIV, vírus de hepatite, varicela zoster. Tem algumas outras infecções por protozoário, por exemplo, como toxoplasmose. Inclusive, toxoplasmose, gente, dá muita linfocitose atípica. Infecções bacterianas, tá certo? Como coqueluche. Nós tivemos um surto aqui no Ceará, alguns anos atrás, acho que foi no ano passado, mas não tenho certeza. Algum estresse agudo, choque séptico, algum outro tipo de choque cardiovascular, na crise aguda da anemia falciforme, algumas medicações podem cursar com linfocitose, reações de hipersensibilidade, câncer pode ter síndromes paraneoplásicas relacionadas ao câncer com linfocitose, então, tabagismo, tá certo, gente? Então, diversas condições, elas podem estar relacionadas com
linfocitose reativa. Então, cuidado para não achar que toda linfocitose vai ser um câncer hematológico. Tem muitas situações que não é, inclusive na maioria das vezes não é, tá certo? Quando eu tenho um câncer hematológico, geralmente eu vou ter outras citopenias importantes, tá? Próxima questão. Uma mulher de 35 anos, ígida, comparece ao ambulatório de clínica médica com queixa de adinamia, dispneia aos esforços habituais e palidez. Ao exame físico, as únicas alterações são palidez cutâneo-mucosa, icterícia e um sopro de 2 cruzes em 6 sistólico no foco aórtico. Pode até ser relacionado com a anemia mesmo, um sopro hiperdinâmico, tá? Traz um hemograma de 2 meses atrás, sem alterações. Então, é uma doença que começou de 2 meses para cá, tá? Foram solicitados novos exames para investigação do quadro e o resultado dos exames foi o seguinte: uma hemoglobina de 6,2, leucócito de 7.200 e plaqueta de 164.000, reticulócito de 220.000, bilirrubina total de 4, bilirrubina indireta de 3,2, lactato desidrogenase, que é o LDH, de 873, dentre os exames abaixo, qual provavelmente elucidará o diagnóstico. Ele nos deu um esfregaço de sangue periférico, e o que chama a atenção no esfregaço de sangue periférico, gente, vejam aqui que a hemácia, ela tem esse centro mais claro, tá certo? Olha o que está acontecendo aqui, gente. Eu tenho várias hemácias que não têm esse centro mais claro, que eu vou chamar de esferócitos ou microesferócitos, tá certo? Então, qual o diagnóstico mais provável para essa paciente? A maioria das pessoas está respondendo letra C, tá certo? Não é a resposta correta, não é a letra C, tá? E vocês sabem que não é a letra C. Por que que não pode ser a letra C, gente? O que que está falando contra a letra C? C é um do... Pode falar. Seria eletroforese de hemoglobina S, e aí não tem hemácias, não tem os drepanócitos, né, no caso. Aí é mais os esferócitos. Aí, Gente, ó, o que é o quadro clínico? Qual é o quadro clínico de um paciente com anemia falciforme? crise oclusiva. Crises álgicas, tá certo? Sequestro esplênico, crise aplásica, tá certo? Nós temos esse tipo de manifestação. A pessoa tinha um hemograma normal até 2 meses atrás, e de 2 meses para cá, ela adquiriu uma anemia. Tanto é que não deu tempo ela se adaptar muito, né? Já tem, ainda tem muito sintoma, dinamia, dispneia aos esforços, hemoglobina de 6. Não, além disso, chama a atenção que ela tem uma reticulocitose, LDH aumentada e bilirrubina indireta aumentada. Então, gente, não tem muita dúvida de que essa paciente tem uma anemia hemolítica. Todo mundo concorda que essa anemia da paciente é uma anemia hemolítica. Sim. Eletroforese de hemoglobina, além de dar o diagnóstico de anemia falciforme, também nos ajuda no diagnóstico de outras condições, como as talassemias, que também são condições congênitas, tá certo, gente? Então, a pessoa não teria um hemograma normal há 2 meses, tá certo? Na talassemia também, não tem sentido eu fazer uma questão de talassemia e não colocar o VCM, que é o que vai chamar mais atenção, não colocar o RDW. Então, gente, o exame que tem que ser solicitado para a nossa paciente é o cumbis direto, tá certo? O paciente era saudável
e aí há 2 meses atrás ela ficou doente, com anemia hemolítica que foi adquirida, provavelmente deve ser uma anemia hemolítica autoimune, tá? A alteração na anemia hemolítica autoimune mais frequente são esses microesferócitos mesmo. Quando a gente fala dos microesferócitos, a gente lembra logo de esferocitose hereditária, mas não é só na esferocitose hereditária que eu tenho esferócitos, tá certo? Eu vou ter também esferócito na anemia hemolítica autoimune. Lembra que tem um anticorpo aqui ligado, tá certo? Ela vai passar lá no baço, vai tirar uns pedacinhos dessa hemácia, tá? Aqui nessa imagem eu estou vendo microesferócitos, tá certo? Que são essas hemácias, tá certo? De um tamanho menor e que não tem esse centro claro, tá? Professor, licença. É porque o paciente está com essa anemia hemolítica autoimune e tal, e aí a medula dele está tentando compensar isso, Exato. né? Eu achei estranho não ver, tipo, célula grande, não ver reticulócito. Tipo, eu estava esperando célula maior, porque não Aqui, se ó, diferenciou Érica, ele tem 220 mil reticulócitos, está bem aumentado o reticulócito, viu? Possivelmente deveria ter descrito algumas outras coisas, pontilhado basofílico, policromasia, tá certo? Aumente a LDH, ela tem, tá certo? Seriam outras alterações que eu poderia ter em qualquer anemia hemolítica, tá certo? Corpúsculo de Howell-Jolly é uma alteração associada com esplenectomia, né? Nossa paciente provavelmente deve ter até o baço um pouquinho palpável, tá certo? Que ela tem essa anemia hemolítica autoimune, então, geralmente não vai ter corpúsculo de Howell-Jolly, não, tá? Atividade de Adams TS13, tá? Gente, não é não, tá certo isso daqui? Não é corpúsculo de Howell-Jolly não, tá certo? Observem bem aqui fora. Olhe bem aqui fora. Isso é plaqueta, tá certo, gente? Isso daqui são as plaquetas, tá? E aí provavelmente caiu dentro... caiu no esfregaço mesmo, ficou dentro da hemácia. Isso não é corpúsculo, não. Atividade de Adams 13 para diagnóstico de púrpura trombocitopênica trombótica. Aqui, na verdade, eu não tenho quanto é o VCM do paciente e nem tenho a quantidade de hemácias para poder calcular, tá certo? Mas não vai ter uma macrocitose muito importante. Então, geralmente, essa anemia vai ser normocítica ou levemente macrocítica por conta do reticulócito, tá? Exatamente, existem hiperproliferativas que são microcíticas, tá? A pista aqui do autor da questão foi uma doença que começou agora, para afastar as condições congênitas. Então, a eletroforese de hemoglobina seria para afastar as condições congênitas, e sorologia para parvovírus B19 geralmente dá aplasia do setor eritroide, da reticulopenia. Existe uma macrocitose sem ser as custas de reticulócito. Nós já vimos uma hoje, que é a deficiência de B12, ou a deficiência de ácido fólico, dão macrocitose, no geral, mais reticulopenia. Tá? Viu, Camila? Então, essa questão é o mais provável, um distúrbio adquirido, tá certo? Uma anemia hemolítica adquirida, tá certo? Uma das... o que a gente precisa pensar é autoimune, tá certo? E o Cumbis direto vai nos ajudar. Outra condição que poderia ser pensada, especialmente se o paciente tivesse plaquetopenia, abaixo de 30 mil plaquetas, seria PTT. Não vejo esquizócitos no sangue periférico, tá certo? E nem tem plaquetopenia, por isso que a atividade de Adams test 13 não seria um exame interessante, tá? Só para explicar um pouquinho o que é o teste de Cumbis, tá certo, gente? Então, geralmente, quem tem anemia hemolítica autoimune vai ter um alto anticorpo, pode ser IgG, o mais frequente é que seja IgG, tá certo? E esse anticorpo vai se ligar a um antígeno eritrocitário, que é próprio. Geralmente é um antígeno eritrocitário de
alta frequência. O que isso quer dizer? Que todos nós temos esse antígeno positivo. Então, se por algum motivo tiver uma disruptura dos nossos mecanismos de tolerância imune, eu posso formar um autoanticorpo, esse autoanticorpo vai se ligar nesse antígeno eritrocitário. Quando passar lá no baço, o que vai acontecer? Essa célula vai sofrer hemocaterese com uma meia-vida menor do que deveria acontecer. O que o teste de Cumbis ou soro de Cumbis faz? O soro de Cumbis nada mais é do que um anticorpo anti-IgG. Então, ele vai conseguir ligar a esses anticorpos que estão ligados na parede da hemácia, tá certo? E vão conseguir fazer uma aglutinação, que eu vou conseguir ver a olho nu. A hemácia ligada a um anticorpo eu não consigo ver a olho nu. Mas quando eu coloco o soro de Cumbis, tá certo? Ele vai aglutinar e aí eu vou conseguir ver, tá certo? Então, o soro de Cumbis nada mais é do que um anticorpo anti-anticorpo, tá certo? Um anticorpo que se liga à porção FC de outros anticorpos, que aqui vai ser da hemácia, né? O que está ligado na hemácia. Então, esse é o teste de Cumbis direto, tá? O teste de Cumbis indireto, tá certo, gente? É diferente, porque eu vou pesquisar agora o anticorpo e não anticorpo ligado à hemácia, tá certo? Então, eu vou utilizar o plasma e vou utilizar uma hemácia de painel já conhecido, tá certo? O Cumbis indireto, ele só tem importância do ponto de vista de medicina materno-fetal. Ele não tem importância em outras condições. Tá certo? Então, é importante para a doença hemolítica do recém-nascido, é importante a investigação nas gestantes, mas para a anemia hemolítica autoimune ele não é interessante. Eu não preciso investigar, não preciso descobrir quem é esse autoanticorpo, eu só preciso saber que ele está presente. Tá? O Cumbis indireto, Camila, ele vê, tá certo? O anticorpo, ele não vê o anticorpo ligado à hemácia. Tá certo? Então, a técnica vai ser eu colocar uma hemácia com perfil conhecido e aí checar se esse anticorpo vai se ligar, tá? O anticorpo pode ser IgM sim, Érica. Ele pode ser IgM, IgA, pode ser só complemento, tá certo? Eu não quis ser muito prolixo aqui, tá certo? O soro de Cumbis, ele é poliespecífico, tá certo? Mas nós temos cartelas que conseguem identificar se é IgM, se é IgG, se é IgA, tá certo? Nós temos técnicas diferentes. O soro de Cumbis, no geral, ele é um anticorpo anti-imunoglobulina mesmo, anti-IgG, tá? Mas aí depois, deu o Cumbis positivo, eu vou fazer o monoespecífico para saber qual é o anticorpo que está envolvido. Nunca vai ser só o Cumbis, não. Mais uma questão, gente, até agora só questões da SURSE, né? Vocês estão vendo que o Ceará gosta de colocar a questão de hematologia. E não sou eu que faço a prova, não. Paciente de 36 anos, comparece ao ambulatório de clínica médica com queixa de caroço no pescoço há 6 meses. Refere febre esporádica, sudorese noturna, prurido e emagrecimento importante que não foi quantificado nesse período. Então, é um paciente que tem adenomegalia ou linfonodomegalia e sintomas B. Não tem sintomas respiratórios, no exame físico o paciente está emagrecido e hipocorado, constata-se linfonodomegalia cervical à esquerda, coalescente, a maior de 3,5 centímetros no maior eixo, indolores e aderidas a planos profundos. Tá? O hemograma evidencia hemoglobina de 8,5 e eosinofilia. Radiografia de tórax demonstra alargamento do mediastino sem alterações no parênquima pulmonar. Ao ser realizado o procedimento diagnóstico de escolha, tá certo? Qual o achado mais provável? Vocês veem aí como as questões, elas brincam um pouquinho, você tem que fazer o raciocínio diagnóstico, e aí às vezes eles perguntam algo que não tem muito a ver com só dar o diagnóstico, né? Pergunta alguma coisa sobre a doença, tá? Então, é um paciente que tem tudo para ter uma doença linfoproliferativa, tá certo? Guilherme está perguntando se pode ser um LMA. Não sei por que você está pensando em LMA, Guilherme. Você pode abrir o áudio e falar?
Professor, não, por causa do alargamento de mediastino. Aí eu sempre lembro em LMA. Cuidado, viu? Eu acho que você está confundindo um pouquinho. O LMA não costuma dar alargamento de mediastino, não, tá certo? Quem costuma dar alargamento de mediastino é a LLA, tá certo? Guilherme e todos os demais, tá certo, gente? Tem que ter bastante cuidado com algumas coisas. Questão sobre leucemia mieloide aguda, geralmente o hemograma vai ter pancitopenia, tá certo? Então, ele só me deu hemoglobina, tá certo? Só me deu o valor da hemoglobina que está baixo e me disse que tem eosinofilia. Ele não me disse mais nada, não disse como é que está neutrófilo, não me disse como é que está a plaqueta, tá certo? Então, cuidado, massa mediastinal, ela pode acontecer nas leucemias linfóides agudas, especialmente na forma infantil, tá certo? Leucemia mieloide aguda é incomum de acontecer, tá? Resposta correta, gente, eu acho que a maioria acertou, tá certo? A resposta correta é letra C. Então, esse caso é um caso bem suspeito para a doença linfoproliferativa. Adenomegalia há 6 meses, é muito tempo de adenomegalia, com sintomas B, linfonodo bem suspeito, indolor, aderido a plano profundo, de tamanho maior do que 2 centímetros, então é um linfonodo realmente bem suspeito. Com anemia e com eosinofilia, que é frequente nesse tipo de tumor. Tá certo, gente? Quando tiver esse tipo de questão com linfonodo cervical, linfonodo mediastinal, lembrem de linfoma de Hodgkin, tá certo, gente? Porque o linfoma de Hodgkin, ele gosta dessa apresentação, ele segue uma sequência, primeiro cervical, depois mediastinal, depois infradiafragmático, depois órgãos distantes. O estadiamento em Harbour, ele foi feito para o linfoma de Hodgkin. Os outros tipos de linfoma, daqui a pouquinho a gente vai ver como diferenciar, mas os outros tipos de linfoma, gente, eles dão extranodal, não é só nodal, tá certo? Então, geralmente, paciente jovem com essa apresentação cervical e mediastinal tem que lembrar da possibilidade de Hodgkin. Como é que eu vou dar esse diagnóstico? Gente, biopsiano. Não tem como eu ter certeza absoluta que é Hodgkin sem biopsiar. Então, eu deveria fazer a biópsia tem que ser excisional, tá certo? E eu veria, tá certo, gente, as células de Reed-Steinberg, tá certo? Que são essas células aqui que vocês devem ter descrito para vocês na patologia como olho de coruja. Tem esse nucleolo bem evidente, com uma sombra ao redor desse nucleolo, tá certo? O citoplasma mais extenso, né? Geralmente eu tenho esse núcleo bilobulado, tá certo? Num pano de fundo que tem linfócitos, tá certo? Essas células aqui são linfócitos, tá? Geralmente tem plasmócito também, talvez aqui seja um plasmócito. Tem muitos eosinófilos, nessa figura eu não estou vendo nenhum eosinófilo, tá? Precisa ter anatomopatológico, com certeza, Camila. Não dá para ter certeza que nós temos linfomas não Hodgkin que acometem o mediastino também, tá certo? Então, preciso ter histopatológico, tá? Eosinofilia reacional. Geralmente, o Hodgkin, ele tem alguns mecanismos de proteção, só 5% do Hodgkin é neoplasia, né? Neoplásico. Essa célula é neoplásica. Todo esse pano de fundo é inflamatório. Costuma muito dar prurido também, que não é muito frequente nas outras doenças linfoproliferativas, e pode cursar com eosinofilia por conta da ativação específica dessa célula, uma das células que vai estar aqui ao redor, né? Eu vou ter linfócito, plasmócito e eosinófilo, tá? Então, gente, ó, linfoma de Hodgkin, a distribuição dos gânglios, geralmente eu tenho disseminação para áreas contíguas, tá certo? Envolvimento axial. Ele é o que segue essa sequência, geralmente, pescoço, mediastino, abdômen e órgãos extranodais. O envolvimento mediastinal é bem frequente, 50% dos pacientes, e se eu considerar só mulheres jovens, até 70% vão ter essa manifestação. O envolvimento infradiafragmático, ele é incomum,
exceto nos pacientes que são idosos e aqueles que têm sintomas B. Envolvimento extralinfático é incomum, o Hodgkin é uma doença nodal, tá certo, gente? Infiltração da medula óssea em aproximadamente 10% dos casos, e a infiltração hepática é incomum. Já os linfomas não Hodgkins, eles não têm esse padrão, não. Posso ter um linfonodo no pescoço, outro na região inguinal, no pescoço e outro no abdômen, tá certo? O envolvimento mediastinal, ele pode acontecer sim, em 10 a 20% dos casos, ele é muito comum no linfoma linfoblástico. Guilherme, o linfoma linfoblástico é a apresentação nodal da LLA, tá certo? Então, se eu tiver um paciente com LLA com essa massa no mediastino e eu biopsiar, o laudo vai ser linfoma linfoblástico, viu? E eu tenho um linfoma mediastinal, tá certo? O linfoma primário do mediastino, que é mais comum em mulheres também. O envolvimento infradiafragmático é comum, envolvimento extralinfático é bem comum, tá certo, gente? Então, anel de Waldeyer, testículo, trato gastrointestinal, que é o local mais frequente extranodal, sistema nervoso central, infiltração da medula óssea. Até 50% dos pacientes com linfoma folicular e linfoblástico têm invasão de medula óssea, e até 10% dos pacientes com linfoma difuso. Tá? E a infiltração hepática é comum nos linfomas foliculares. Então, gente, aqui são algumas pistas para tentar diferenciar, mas na maioria dos pacientes eu não consigo dizer com certeza qual é o tipo de linfoma, exceto se eu fizer uma biópsia excisional. Lembram daquele paciente que eu falei que teve EBV, que internou com a gente, 3 meses de história, que veio de um trabalho lá no norte, ele voltou para cá? Gente, a biópsia dele mostrou essa célula aqui, célula de Ritzenberg, tá certo? A residente, quando viu, ficou desesperada que eu tinha dado alta para ele, porque eu achava que era Epstein-Barr, e o Epstein-Barr também pode mostrar essa célula aqui, tá certo, gente? Então, pode ter no linfonodo da mononucleose, eu posso biopsiar a célula de Ritzenberg, só não vai ter quando eu fizer a imunistoquímica. Todo paciente com Hodgkin, eu tenho que fazer a imunistoquímica para provar que tem marcadores atípicos, né? No linfoma de Hodgkin vai ter marcadores atípicos, por exemplo, eu vou ter o CD15 e o CD30 positivo nessa célula aqui. Se eu fizesse num paciente com Epstein-Barr, eu ia ver que essa célula aqui é um linfócito normal, só grande, tá certo? É só um linfócito reacional mesmo, tá certo? Olha mais uma questão, tá certo? Mulher de 30 anos, fumante, etilista social, quadro de febre diária há 1 mês, sudorese, emagrecimento, evoluindo com edema facial no pescoço e membros superiores, circulação colateral na parte anterior do tórax, tosse e dispneia. Ao exame físico encontra-se lúcida e orientada, rouca, conturgência jugular de 3 cruzes em 4 a 90 graus, não pulsátil, edema nas mamas, discreta cianose facial e sem linfonodos palpáveis no pescoço. O exame de imagem do tórax mostra alargamento do mediastino superior e derrame pleural à direita. Esse quadro é indicativo de quê, gente? Essa questão não é fácil também, tá, pessoal? Michel, eu estou contigo, tá certo? Eu também não sei com certeza absoluta aqui qual seria a resposta dessa questão, não, tá certo? Essa paciente, ela precisa ser biopsiada, tá certo? Obviamente, é da hematologia, a resposta vai ser linfoma não Hodgkin, tá certo? Mas não tem como ter certeza absoluta que é isso, não. Essa paciente está apresentando uma complicação, tá certo? Que é esse edema facial do pescoço, dos membros superiores, chamada síndrome de veia cava, tá certo? Circulação colateral na parte anterior de tórax. Tudo isso é relacionado com síndrome de veia cava. Nós temos 2 tumores, tá certo, aqui, que estão relacionados com isso, tá certo? Uma delas é o linfoma não Hodgkin, tá certo? Se tivesse linfoma de Hodgkin também poderia ser, tá?
Mas câncer de pulmão também podia justificar tudo isso, tá certo, gente? Com derrame pleural, paciente que é tabagista, não tem a carga tabágica, câncer de pulmão nem sempre vai ter os sintomas B, não é comum ter sintoma B, isso fala um pouquinho mais a favor dos linfomas, tá certo? Mas teria que biopsiar, sem biópsia eu não conseguiria ter certeza não. O que fala contra a ericotuberculose é que a tuberculose não costuma dar síndrome de veia cava. Síndrome de veia cava a gente deve pensar em doença neoplásica. Além disso, o câncer de pulmão que ele colocou foi um tipo não pequenas células que não costuma dar muita síndrome paraneoplásica. Geralmente a manifestação do tumor é mais por síndrome paraneoplásica do que por manifestação do tamanho do linfoma, da massa, tá certo? Então, a resposta que foi dada foi linfoma não Hodgkin, tá certo? Mas eu acho uma questão difícil, tá certo? De ter certeza que é isso sem biopsiar, tá certo? Obviamente, se tivesse internado e pedissem um parecer nosso, nós acharíamos que teria possibilidade, sim, de ser uma doença linfoproliferativa, especialmente na idade dessa paciente de 30 anos, tá certo? Com uma síndrome de veia cava, linfoma seria um diagnóstico bem importante para ela, tá certo? Mas é uma questão difícil, não é uma questão fácil, não. Pode ter essa síndrome em linfoma de Hodgkin também, tá certo? Se tivesse aqui linfoma não Hodgkin, linfoma de Hodgkin, eu ia ter muita dificuldade de marcar, e provavelmente eu marcaria Hodgkin, viu, Camila? Tá? Porque uma mulher jovem com alargamento mediastinal, eu pensaria bastante em Hodgkin, tá? Mas... lembrando, tem o linfoma primário do mediastino, que é um linfoma não Hodgkin, que pode se comportar dessa forma, tá? Então, obviamente, quem elaborou essa prova da UERJ não colocou linfoma Hodgkin e linfoma não Hodgkin, porque os dois poderiam estar corretos, né? Ele colocou só um tipo de linfoma. O que eu acho que seja mais provável é que seja um linfoma mesmo. Agora, saber se é não Hodgkin ou Hodgkin é difícil, viu? Próxima questão, essa é melhor, tá? Essa é mais fácil. Paciente do sexo masculino, 25 anos, vegetariano, apresenta-se para exame admissional com os exames realizados. Traz o seguinte hemograma, hemácia de 5,3 milhões, valor de referência é esse. Vocês prestaram atenção que não tem muito valor de referência nas provas, gente, de residência? Você tem que ter pelo menos uma ideia do que está baixo, do que está normal, tá certo? Nem sempre vai ter os valores de referência, não, tá? Hemoglobina de 11,1. Dani, muitas provas elas colocam no começo da prova os valores de referência, mas algumas não colocam, viu? Hemoglobina de 11,1. Tá baixa, né? Uma anemia. Hematócrito de 33%, VCM baixo, 72%. HCM também baixo, RDW normal, 13%, leucócitos de 6.500, plaqueta de 452.000, presença de hemácias em alvo, demais exames sem anormalidade, não é etilista, é assintomático, não tem nenhuma doença prévia, mas relata que teve alguma alteração em hemogramas prévios, sendo que nunca foi orientado nenhum tratamento específico. Legenda, VR, valor de referência, VCM, volume corpuscular médio, HCM, hemoglobina corpuscular média, RDW, índice de anisocitose. Em relação ao diagnóstico provável para anemia encontrada, qual exame seria mais específico para a confirmação? Olha, vocês pensem direitinho. Gente, vamos lá, tá certo? O que a gente vê? Nós temos um paciente que tem uma anemia, que é uma anemia leve, que provavelmente ele já tinha previamente, tá certo? Então, uma anemia bem leve, com hemácias normais. Não existe um acompanhamento da anemia e a redução da quantidade de hemácias. Além disso, eu tenho um VCM baixo com RDW normal,
tá certo? Além disso, no esfregaço de sangue periférico, ele me descreve hemácias em alvo, tá certo? O que o nosso paciente tem, gente? Provavelmente é uma hemoglobinopatia, sim, tá certo? Não é deficiência de ferro. Lembrem que na deficiência de ferro eu vou ter microcitose, eu vou ter hipocromia, mas eu vou ter o RDW aumentado, tá certo, gente? Então, tem que ter muita calma na hora da resolução da questão. Além disso, eu tenho essa presença de hemácia em alvo que é muito sugestivo de hemoglobinopatia. Então, nosso paciente eles colocaram algumas coisas que realmente nos fazem pensar até na possibilidade de ferropenia mesmo, o paciente é vegetariano, tá certo? Mas aí colocaram algumas pistas que tinham hemogramas anteriores já que estavam alterados, tá? Então, a resposta dessa questão é eletroforese de hemoglobina, tá certo? Eu recebi um paciente que era bancário, tá certo, gente? Até um nível socioeconômico um pouquinho melhor. Com 45 anos, ele descobriu que tinha beta-talassemia mino ou traço talassêmico, tá? Então, o diagnóstico desse nosso paciente provavelmente é beta-talassemia mino, tá? Ou traço talassêmico, tá? Então, quando forem interpretar os casos, tá certo, gente? Olhem para o hemograma como um todo. O hemograma, ele não é só hemoglobina, leucócito, neutrófilo, plaqueta. Tem que olhar os índices hematimétricos, isso é muito importante, tá? Então, se fosse na anemia ferropriva, o que são as pistas do diagnóstico? O VCM é baixo, tá certo? O CHCM é baixo e o RDW é aumentado. Isso é o que a gente usa mais para fazer o diagnóstico diferencial entre essas duas condições, tá? Mais uma, paciente masculino, 26 anos, comparece ao pronto-socorro, referindo anemia desde a infância e que há um dia iniciou com um quadro de dor em membros inferiores, no momento de forte intensidade. Não tem febre, dispneia ou outras queixas, encontra-se descorado, ictérico, eupneico e com faces de dor. O hemograma mostrou hemoglobina de 6,2, leucócito de 13.400 com neutrofilia e, plaqueta de 762 mil. A lâmina do sangue periférico é essa que nós estamos vendo. Vou colocar aqui a setinha. Vocês estão conseguindo ver minha seta? Eu já passei, gente, que coisa. Essa é a célulazinha que eles vão querer que vocês vejam, tá certo? Nessa questão, tá? Além da busca por foco infeccioso e analgesia, qual a melhor abordagem imediata para o controle do quadro álgico? Então, vocês estão vendo, mais uma vez, a questão, tá? Desenhando aqui num paciente que tem uma crise de dor, paciente que é anêmico desde a infância, tá certo? Tem anemia icterícia, que nos faz lembrar a possibilidade de uma anemia hemolítica, tá certo? Tem sinais inflamatórios, né, leucocitose, trombocitose, e tem essa célulazinha aqui, gente. Que célula é essa? Aqui no sangue periférico, ó. Tem aqui, tem bem aqui mais uma, tem bem aqui mais outra. É um drepanócito ou hemácia em foice, tá certo? Então, nosso paciente provavelmente tem anemia falciforme e ele está em crise álgica. Tá certo? Então, o que eu devo fazer para o paciente que chegar em crise álgica? Tá certo? Geralmente, essas crises, elas são precipitadas por algum fator desencadeante. Desidratação, tá certo? Infecções, febre, alterações do pH que geralmente são localizadas, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que rastrear para a infecção. Tenho que rastrear. Lembrem-se que só a leucocitose no paciente falciforme não é o suficiente. Eles são 26 anos, ele já tem asplenia funcional, ele já fez a autoesplenectomia, tá certo? Então, eu espero que esse paciente tenha leucocitose mesmo fora das crises, tá certo? Porém, essa leucocitose, quando é acima de 15 mil, geralmente a gente considera mais.
tá certo? Então, o que eu devo fazer por esse paciente? Eu tenho que rastrear a infecção, porque a infecção é uma coisa importante, eu tenho que dar medicação para a dor, ele está sofrendo com a dor, ele nos procurou por conta da dor, mas eu tenho que corrigir os principais fatores desencadeantes. Desidratação é um dos principais, então já pega um acesso, já corre o soro para esse paciente, tá certo? Para corrigir a desidratação e deixa ele com analgesia bem adequada. Faz analgesia venosa, de preferência com opioide, tá certo? Inicialmente, e manda para casa com opioide mais leve, tá certo? Mas deixa uns 2, 3 dias com analgesia, tá certo? Antibiótico, se você tiver evidência de infecção como a causa. De vez em quando o paciente trabalha, sei lá, um trabalhador braçal, porque ele não tem muita opção, então ele tem que se sustentar a família, então acaba aceitando o emprego, de repente que ele precisa ficar muito exposto ao sol, carregar muito peso, então ele pode desidratar e isso precipitar uma crise de anemia falciforme. Nem sempre vai ser só a infecção. Camila, tudo isso que você falou favorece sim, né, as alterações do pH, da temperatura, tá certo? Tudo isso favorece a polimerização da hemoglobina S e a falcização da hemácia, tá? Então, nós temos que corrigir, o que nós conseguimos corrigir de uma maneira relativamente rápida é a desidratação, que geralmente é bem frequente nesse paciente, tá? Então, esse é um quadro clínico de um paciente com uma crise álgica, para vocês verem, tá certo? Com a presença dos drepanócitos aqui no sangue periférico, o paciente tem anemia falciforme em crise álgica. Tá? A acidez, sim, essas alterações do pH, especialmente a acidez, elas aumentam a polimerização da hemácia. Lembrem que essa polimerização, tá certo? Ela pode ser reversível, mas aí a hemácia volta ao normal, a hemoglobina polimeriza e ela falciza de novo, até que a parede da hemácia vai ficando enrijecida e não volta mais ao normal, tá certo? E aí essa hemácia vai passar lá no baço e ela vai sofrer hemocaptarese, tá certo? Exatamente, Camila, esse vai e volta, tá certo? Que vai deixando a parede da hemácia mais endurecida, tá certo? Lembrando que o processo que está acontecendo é um processo ativo, né? Que envolve o endotélio, envolve coagulação, envolve células inflamatórias, envolve expressão de moléculas de adesão, tá certo? Envolve diversos mecanismos, envolve estresse oxidativo, então tem diversos mecanismos que são responsáveis pela crise vasoclusiva, a crise de dor, a crise álgica no paciente falciforme. Não se deixe enganar que não é apenas obstrução por conta que essa hemácia não passa no capilar, tá certo, gente? Não é só isso, esse processo é muito mais ativo, tá? E eu acho que isso foi muito bem discutido na tutoria. Um dos mecanismos de ação da heparina de baixo peso molecular, enoxaparina, por exemplo, tá certo, gente? Que contribui para o seu efeito anticoagulante, é a inibição de qual fator? Ó, esse daqui, tá certo, gente? Essa questão veio, sabe da onde? Foram os meus alunos da tutoria que me passaram literatura profana, tá certo? Essa questão veio da literatura profana. Eita, que silêncio, gente. Vocês estão me ouvindo? Será que eu saí? Não, eu tô ouvindo. Nós estamos ouvindo, é porque eu estou tentando lembrar o que é isso aí. Chuta nada, Davi. Você sabe essa daqui, você vai prescrever quase para todo paciente que você internar, você vai prescrever essa medicação, tá certo? Isso, Camila, todas as heparinas, elas atuam, tá certo? Fixando a antitrombina 3 ou antitrombina, tá certo?
tanto a heparina não fracionada, quanto a heparina de baixo peso molecular, quanto o Fondaparinux, é só o tamanho deles que é diferente, tá certo? Então, todos eles estabilizam a antitromina 3, tá? Resposta, inibe o fator 10 ativado, tá certo, gente? Então, as heparinas de baixo peso molecular, elas inibem o fator 10. Vamos aqui lembrar, tá certo, gente, da nossa aula de segunda-feira. Então, nós temos diversos anticoagulantes, tá certo? Então, um deles, um dos mais antigos que nós usamos, junto com a heparina não fracionada, são os antagonistas da vitamina K, como a varfarina, ou Marevan, ou cumarínicos, tá certo? Quais são os fatores que eles inibem? 2, 7, 9 e 10, tá certo? Tem aquilo que geralmente se fala 2 mais 7, 9, parabéns, tirou 10 para vocês gravarem. Isso é extremamente importante saber qual é o mecanismo de ação dos anticoagulantes, tá certo, gente? Eu gosto muito de cobrar isso. Vocês têm aula de farmacologia que também gostam de cobrar isso, tá certo? Dos anticoagulantes orais diretos, nós temos 3 exemplos aqui: rivaroxabana, apixabana e dabigatrana. Rivaroxabana e apixabana inibem o fator 10 ativado, e a dabigatrana dos novos anticoagulantes é o único que inibe o fator 2 ativado, ou trombina. Vamos para as nossas heparinas, tá certo, gente? Então, o Fondaparinux e a heparina de baixo peso molecular, que é a enoxaparina que nós mais utilizamos, inibem o fator 10. E a heparina de baixo peso molecular, lembrem que a heparina de baixo peso é a maior de todas. O Harrison tem uma figura ótima para entender isso. Tá certo, gente? Então, a heparina não fracionada, ela consegue inibir tanto o fator 10 quanto o fator 2, tá? Revisando, antagonistas da vitamina K, 2, 7, 9, 10, anticoagulante oral direto, rivaroxabana e apixabana, fator 10, dabigatrana, fator 2, Fondaparinux e heparina de baixo peso molecular, fator 10, heparina não fracionada, fator 2 e fator 10. A não fracionada inibe o fator 2 também, tá certo, Juca? Essa é a diferença, tá? As de baixo peso molecular, tá certo? Enoxaparina, deltaparina, todas inibem só o fator 10, tá certo? Então, tem que conhecer o mecanismo de ação dos anticoagulantes. Exatamente, Camila. Oi. Professor, se essa heparina não fracionada, ela não inibe, ela não aumenta a ação da antitrombina, ela não age sobre a trombina? Todas as heparinas, Aline, aumentam a ação da antitrombina, todas, tá certo? A não fracionada, ela é enorme, então ela consegue, além de ligar a antitrombina, ela se liga na antitrombina, que se liga ao fator 10 diretamente, ela consegue também se ligar ao fator 2, porque ela é muito grande. É a única das heparinas que consegue se ligar ao fator 2 também. Mas o mecanismo sempre é a estabilização da antitrombina, tá certo? A menor de todas é o Fondaparinux. O Fondaparinux só tem um componente polissacarítico que se liga só à antitrombina. Não se liga nem a fator 10, mas a inibição é principalmente através do fator 10. Mas o fator 2 não é a trombina? Então todas inibem a trombina, não? Não, por quê? Ela vai inibir a formação, porque o fator 10 é necessário para a produção da trombina, mas não tem uma inibição direta da trombina. O único que inibe diretamente a trombina é a não fracionada. Tá, é porque eu achava que o mecanismo de ação da antitrombina era inibir a trombina. Tipo, quando eu digo que elas aumentam a atividade da antitrombina, todas inibem a trombina, então todas inibem o fator 2. Eu imaginava assim, entendeu? Não, mas a Aline, eu não sei se você lembra, a antitrombina, ela inibe em diversos pontos, ela não inibe só o fator 2, ela inibe o fator 2, inibe o fator 10, inibe o fator 9, tá certo? Então, ela é uma inibição em múltiplos pontos da coagulação. A heparina mais clássica, mais antiga, é a única por conta do seu tamanho, tá certo? Depois você pega o Harrison, que é uma figura muito boa, tá certo? Eu acho que vale a pena todo mundo olhar, tá certo? Para entender um pouquinho por que a heparina não fracionada consegue inibir o 2 de uma maneira direta, tá certo? Os outros não, só vão conseguir inibir o fator 10, tá certo? Porque a heparina vai se ligar ali com o fator 10,
tá? A figura vai estar ótima. Eu devia ter colocado aqui, eu não coloquei, tá? Camila, nós não usamos nomes comerciais aqui, mas é essa mesmo. 3, paciente de 78 anos, essa é uma questão muito boa, tá certo, gente? Muito boa. 78 anos em acompanhamento por hipertensão arterial e doença articular degenerativa, vulgo artrose, tá certo? Admitida no hospital em função do desenvolvimento espontâneo de extenso hematoma na região da coxa esquerda. Ela nega diátese hemorrágica prévia, tanto a nível pessoal como familiar, tendo realizado no passado 3 cirurgias que transcorreram sem intercorrências. A investigação laboratorial revela apenas a presença de prolongamento do TTPA, tá certo? A dosagem do fator 8, o tempo de sangramento e agregação plaquetária em resposta à ristocetina são normais. O exame da mistura do TTPA revelou a não correção com adição de plasma do doador normal. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável? Excelente questão. Excelente questão. Gente, leiam a questão com cuidado, tá certo? Vocês são apressados para ler a questão. Coagulação não é simples, mas não é um bicho de 7 cabeças, tá certo? Púrpura trombocitopênica trombótica. O sangramento vai ser por plaquetopenia. Como é que é o sangramento de plaquetopenia, gente? Hemostasia primária ou secundária? Porque a nossa paciente sangrou com um hematoma extenso na coxa esquerda. Essa hemostasia é primária ou secundária, gente? Então, vamos desconstruir, não é o item C o correto, não é PTT. Coragem, Rafael, isso mesmo, siga os seus princípios. Gente, anticorpo antifosfolípide, síndrome do anticorpo antifosfolípide, o paciente sangra. Não sangra, a paciente está sangrando, o paciente com anticorpo antifosfolípide altera o TTPA, não corrige com o teste da mistura e o paciente tem trombose, a nossa paciente tem sangramento, tá certo? Por hemostasia secundária. Uma pessoa acertou até agora, gente, dos que eu vi, pode ser que tivesse mais uma. TTPA está alargado, tá certo? O paciente sangra com hemostasia secundária com TTPA alargado, tá certo? Fiz o teste da mistura, não corrigiu. O fator 8 está normal, gente. Não dá para ser hemofilia A, não, tá certo? Se tivesse inibidor, tá certo? Não teria esse fator normal, não, tá certo? Que foi o erro da questão. Essa questão, o gabarito, vocês vão ver que é 1, mas essa questão não está correta, tá certo? Então, paciente com sangramento de hemostasia secundária, tá certo? Fiz o teste da mistura não corrigiu. Se não corrigiu, gente, ou eu tenho anticoagulante lúpico, ou eu tenho um inibidor, tá certo?
Se eu tenho inibidor, o fator, obviamente, vai estar baixo. A resposta da questão foi hemofilia A adquirida, tá certo? Só que não está correto, tá certo, gente? Para essa questão ficar correta, eu tinha que ter o fator 8 baixo, tá certo? Então, a resposta para mim que é mais condizente, tá certo? Seria a doença de von Willebrand adquirida, tá certo? Que pode ter o comportamento de reduzir também o fator 8. Não tem nenhuma questão que seja muito boa em termos de resposta, tá certo? Então, o fator 8, se tivesse reduzido, a resposta seria hemofilia A adquirida. Se ele não tivesse colocado esse A, colocasse hemofilia adquirida, eu acho que era a resposta correta, tá certo? Essa questão é ótima, gente. Se preparem que as questões são assim, viu? Só está errada porque eles colocaram esse fator 8, tá certo? Que não deveria estar. Só lembrando para vocês, tá certo, gente? Então, Von Willebrand também não dá muito certo não, Guilherme. Devia ter o fator 8 baixo também para ter esse comportamento. TTPA alargado. Quais são os fatores que eu tenho que ver? E 8. Esses são os fatores que eu tenho que ver, tá certo, gente? O dono mesmo, tá certo? 12, 11, 9 e 8. Vi o TTP alargado, qual é o primeiro teste que eu tenho que pedir? Teste da mistura. Teste da mistura corrigiu, tá certo? Se o teste da mistura corrigiu, eu vou ver se o paciente sangra ou não. Se o paciente sangra, fator 8, 9 e 11. Se o paciente não sangra, aí eu doso tudo. 12, 11, 9 e 8. Tá certo? TAP vê o fator 7. Tá certo, gente? TAP vê o fator 7. Isso eu não tenho como ajudar vocês, vocês vão ter que decorar aqui o TAP vê o fator 7. E se eu tiver TAP e TTPA alargados, tá certo? Aí vai ser as cédulas que os internos têm na carteira, já que os internos não têm remuneração, tá certo? R$1, R$2, R$5 e R$10, tá certo? Então, 1, que é o fibrinogênio, a fibrina, 2, 5 e 10, tá certo? Sempre faz teste da mistura, corrigiu, deficiência de fator de coagulação, não corrigiu inibidor, tá certo? E se for TTPA, lembrar da possibilidade do anticoagulante lúbrico, tá certo? Então, o único erro dessa questão aqui foi ter colocado que esse fator 8 está normal, porque não está, o fator 8 está baixo, tá? Ou então, colocava uma queixa diferente, fez uma trombose, aí podia ser a síndrome do anticorpo antifosfolípide, estava tudo correto, tá certo? Mas, infelizmente, ele colocou que o fator 8 estava normal, e aí a questão acabou sendo anulada posteriormente, porque não tinha nenhum item correto. Professor, Oi. posso fazer uma pergunta bem besta? É porque eu pensei o seguinte, se eu, que não tenho nenhuma dessas alterações, pegar meu plasma e for fazer o teste da mistura, ou ele não vai corrigir ou não corrigir, então, tipo, como é que o teste da mistura falaria que não tem um problema? Entendeu o que eu quis dizer? Não, para o teu normal não tem sentido fazer o teste da mistura, porque vai dar normal, vai continuar normal, tá certo? O teste da mistura, ele vai misturar um TTPA que está alterado, então ele teria sentido, por exemplo, se o seu TTPA fosse alterado, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou misturar com plasma normal, que a gente costuma dizer que se bota 50% de um e 50% de plasma normal. No laboratório, a gente faz um pool de plasma diário, tá certo? Quando eu misturo, o que tem aqui? Se o teu TTPA está alargado, o que vai acontecer? Tem alguma coisa que está promovendo esse TTPA alargado. Então, eu dou o plasma normal. Nesse plasma normal tem fator de coagulação, tá certo? Então, estou dando fator de coagulação. Se o TTPA corrigir, isso quer dizer que era uma deficiência de fator de coagulação. Tá? Se ele não corrigir, tem alguma coisa no plasma, tá certo? No plasma do paciente, que está impedindo que, mesmo que eu dê o fator, tá certo? Ele corrige esse TTPA, que pode ser um inibidor, lembrando que inibidor é anticorpo, antifator,
ou pode ser um anticoagulante lúpico, que altera só o exame. Tá certo, Guilherme? Deu para entender agora? Deu sim, professor. Obrigado. Bora mais uma questão. Também uma questão muito boa, tá? Mulher de 30 anos deseja engravidar. Ela refere a artralgias esporádicas e aftas de repetição. Urina 1, que é o sumário de urina para a gente, mostra 80 eritrócitos por campo. Não é normal. Exame clínico é normal. O médico repete o exame que confirma o achado, além de dismorfismo eritrocitário. Hemoglobina normal, VCM normal, leucócito um pouquinho reduzido, 3.500, com neutrófilos de 80% está normal, e plaqueta um pouquinho reduzida também de 110.000. Anti-HIV negativo, sorologia para toxoplasmose e rubéola negativa, VDRL positivo com FTABS negativo, ou seja, ela tem um VDRL falso positivo. E o TTPA está alargado, tá certo? Há risco aumentado durante a gestação, mais provavelmente de quê? Também não é uma questão muito simples, tá certo, gente? Mas é uma questão que está abordando o TTPA alargado numa paciente que provavelmente tem lúpus, tá? Esses sintomas aqui, tá certo? De artralgia, afta de repetição, urina telescopada com dismorfismo eritrocitário na urina, tá certo? Plaquetopenia leve, uma leucopenia, provavelmente por linfopenia, é bem sugestivo de lúpus, tá? O VDRL é sorologia para sífilis, só que o VDRL deu positivo, o FTABS, que é o mais específico, deu negativo. Então, a princípio, é um falso positivo, é um VDRL falso positivo, tá? Gente, eu vou ter que passar porque o tempo está avançando e já vocês vão ter a aula da doutora Olga. Me desculpem, eu geralmente tento manter o horário, tá certo? Mas acabou que a gente discutiu muito e eu acho que valeu a pena, tá certo? Então, essa paciente provavelmente tem síndrome do anticorpo antifosfolípide, tá certo, gente? Relacionado à doença autoimune, tá certo? Relacionado ao lúpus, e o maior risco para ela é ter abortamento de repetição. Lembrando que os pacientes que têm anticoagulante lúpico, eles podem ter, especialmente se eles fecharem critérios para a síndrome do anticorpo antifosfolípide, que é a trombofilia adquirida mais importante, tá certo? Vai ter trombose, tá certo? E vai ter alteração gestacional, ou pré-eclâmpsia, ou abortamento de repetição. O VDRL é um teste que é feito através de fosfolipídio, Rafael, e o exame, tá certo? O anticoagulante lúpico é um anticorpo antifosfolípide, por isso que na SAF pode ter VDRL falso positivo. No passado era considerado um critério diagnóstico, mas atualmente não é mais um critério diagnóstico, tá? Mais um, acho que tem mais duas questões, tá certo, pessoal? Homem de 75 anos, com hemiplegia direita, confusão mental há 3 horas, apresentou cefaleia nas últimas semanas com pouca melhora com paracetamol. É portador de obesidade grau 1, diabetes mellitus tipo 2, controlada por dieta, a hemoglobina A1C de 6,8. É hipertenso, controlado com enalapril, não é tabagista e não é etilista. O exame clínico, a pressão está bem aumentada, né, 200 por 100, frequência cardíaca de 64, respiratória de 14, saturação 97%, no abdômen tem um fígado palpável 2 centímetros abaixo do rebordo costal direito e o baço a 6 centímetros do rebordo costal esquerdo. Exame hematócrito de 65%, gente, está bem aumentado. Leucócito está no limite superior da normalidade, tá certo? E as plaquetas de 600.000. O paciente tem pancitose, tá certo? Tomografia computadorizada, ele teve um AVC, provavelmente ocasionado pela doença hematológica, gente. Quais são os próximos passos a serem realizados? Érica, esse é o diagnóstico mais provável, não tem nenhuma outra condição em medicina que cause pancitose, né? Então, vamos ter que passar um pouquinho mais rápido, gente. Então,
a massa eritrocitária, mais uma vez, não é um exame que seja muito utilizado na prática clínica, é muito utilizado em pesquisa, porém bem pouco provável de conseguirmos fazer isso na prática clínica, e a dosagem da eritropoetina sérica. A outra coisa que nós poderíamos fazer seria a biópsia de medula óssea e o JAK2, são os critérios diagnósticos para fazer o diagnóstico. O critério básico, gente, lembrando, ou hemoglobina acima de 16,5 no homem, ou 16 na mulher, hematócrito maior do que 49, ou maior do que 48 na mulher, 49 no homem, ou aumento da massa eritrocitária, tá certo? Além disso, medula óssea mostrando hiperplasia das 3 linhagens, mostrando pancitose, pode ter mielofibrose até grau 1, e a presença do JAK2. 95, 96% dos pacientes com PV tem a mutação do JAK2, tá certo? E o critério menor é a presença de eritropoetina no nível subnormal, tá certo? Então, esse é o padrão ouro, a massa eritrocitária, infelizmente, é pouco disponível. Geralmente, exame padrão ouro é o que a gente não faz, tá certo, gente? Driver mutation, tem que lembrar que driver mutation é JAK2, KR e MPL, isso é para trombocitemia essencial e mielofibrose pré-fibrótica e mielofibrose primária, tá certo? Não é para polistemia vera, a maioria dos pacientes é JAK2 positivo, tá? Triplo negativo só na trombocitose essencial ou mielofibrose. A do exon 12 também é do JAK2, tá certo, Camila? Se a gente for considerar, 99% dos pacientes com polistemia vera tem a mutação do JAK, tá? Bora lá, mais uma. V617F, essa mutação do JAK mais frequente mesmo, viu? Que é do exon 14, a outra é do exon 12. Paciente portador de leucemia recebe um ciclo de quimioterapia antineoplásica, apresentando após esse tratamento um número de neutrófilos igual a 100 células por milímetro cúbico. Apesar de estar recebendo profilaxia com antibiótico de amplo espectro e fluconazol, apresenta no 7º dia de evolução um quadro respiratório caracterizado por tosse, dor torácica, febre e pouca expectoração. Um TK do tórax evidencia imagem compatível com sinal do halo. Qual o diagnóstico mais provável? Essa daqui não é nem para pensar muito. Sinal do halo, tá certo, gente? É um sinal de aspergilose pulmonar invasiva, geralmente pacientes em indução de leucemia aguda com neutrófilo menor do que 100, tá certo? Então, vou ter um macronódulo, um nódulo maior do que 1 centímetro, com esse halo acinzentado ao redor, que é o halo de vidro fosco. Fácil demais, Camila. Homem sob suspeita de doença... Dani, essa é muito fácil, Dani, não pode não. Homem sob suspeita de doença mieloproliferativa relata dor em queimação e eritema nos membros, com maior comprometimento dos pés, referindo melhora com a elevação dos membros inferiores e após imersão em água. É normalmente bilateral e a amplitude dos bilateralmente a amplitude dos pulsos, e a principal hipótese diagnóstica Tem duas, Manu, viu? Eu coloquei 2 questões fáceis. Não, a prova tá fácil, gente. A prova todinha tá muito fácil. Gente, essa daqui, ó, é eritromelalgia, tá certo? Então, esse eritema doloroso em pacientes com doença mieloproliferativa, especialmente na policitemia vera, tá certo? É um fenômeno vascular, geralmente autolimitado, tá certo? É a eritromelalgia, tá? Fala ainda, tem mais uma, tá certo? Síndrome mieloproliferativa associada ao cromossomo Filadélfia. Essa daqui também tem que ser imediata. A S melhora, Camila, mesmo. Essa daqui tem que olhar e dizer qual é. Vocês querem essa na prova, gente?
Gente, então é o BCR-ABL ou a translocação 922, tá certo, gente? Que é da leucemia mieloide crônica, tá certo? Então, essa é uma alteração bem frequente nessa leucemia, na verdade é quase necessária para o diagnóstico, tá certo? Então, geralmente eu tenho uma translocação balanceada entre o ABL, que está aqui no cromossomo 9, e o BCR, que está no cromossomo 22, formando essa proteína de fusão, ou esse gene de fusão, que é o BCR-ABL. Então, cromossomo Filadélfia é a translocação 922, e o produto de fusão é o BCR-ABL, tá certo? Gente, tá acabando a hematologia, tá certo? A hematologia já tá com saudade de vocês, tá certo? Mas vocês não vão se livrar da hematologia, viu? Vai estar presente na vida de vocês toda, tá certo? Não importa qual é a especialidade que vocês vão seguir, o hemograma é o exame mais solicitado, tá certo? Em medicina, tá certo? Então, a hematologia não vai abandonar vocês, tá certo? Vocês vão estar com a hematologia para o resto da vida de vocês, tá certo? Estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou ter que já sair, porque já vai ter a aula da professora Olga, tá certo, gente? Mas qualquer coisa vocês podem me encaminhar, viu? Alguma dúvida, podem me encaminhar. A prova foi vista com muito carinho, viu? Tá bem? Professor, vão ser quantas questões essa prova? 50, Carla. Carla, né, gente? Tá cortando aqui um pouquinho o teu nome, mas eu acho que são 50. Tá ótimo.